A paz do Senhor a todos, amém? Sente um minutinho, por favor. Vamos abrir a Bíblia para nós aprendermos alguma coisa com esse Deus, porque mais do que nunca nesses dias, vamos abrir em Oséias. De Daniel para frente, depois de Ezequiel vem Daniel, você vai indo para frente. Você vai encontrar o livro do profeta Oséias. E vamos aprender um pouquinho, porque numa noite não dá para aprender muito, né? Vem Daniel, depois Daniel vem Oséias. O capítulo que vamos ler para nossa meditação e aprendizagem vai ser a partir do capítulo 4. Se a pessoa não entender, se ela não for a favor o conselho bíblico, ela vive uma vida que tanto pode dar certo como pode não dar. Deus deseja que o povo dele viva bem, acerte mais e erre menos. O capítulo 4, verso 1 em diante diz assim: conselho que Deus dá através do seu profeta. E eu vou ler até o versículo 6 para você entender o conteúdo do assunto. Ouvi a palavra do Senhor. Aqui é um conselho mandando ouvir, né? Vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamento e homicídio sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Paramos aqui nesse ponto. Vocês perceberam que onde lemos aqui, quando as pessoas não procuram reprovar e fazer a diferença no comportamento, ela pode ter fé em Deus, ela pode acreditar em Deus, mas pode haver uma vida de perecimento de qualquer maneira. O Senhor Deus, pelo profeta Oséias, está revelando para a época que ele revelou, que é uma época semelhante à nossa hoje. Observe que no verso 2, disse que o que prevalece na terra é o perjurar. Esse perjurar aqui é faltar com a fé que assumiu certa vez, ou com a fé legítima. É jurar falsamente, enfim, é negar a verdade que assumiu. Uma outra palavra, que é realmente o que prevalece muito na terra hoje: mentir, matar, é o que está no verso 2, furtar, adulterar, e há arrombamento e homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto. Como diz a terra está de luto, quer dizer que a terra está morta, a terra está doente, a sociedade está doente. E por que Deus usa essa expressão de revelação? O verso 6, no início, Deus diz que o povo deve ter conhecimento, de que o povo perece e é destruído porque falta o conhecimento. Conhecimento de quem? Do que Deus aprova e do que Deus reprova. Então, quando a sociedade, quando a pessoa, quando a família acha que é normal mentir, é normal matar, é normal adulterar, é normal aqui o arrombamento, diz que quem sofre é o próprio povo. Eu estava pensando há poucos dias, principalmente quando deu esse tremor de terra aí que
que mexeu até nosso estado aqui, eu me lembrei do que o Senhor Jesus falou há 2000 anos atrás. Diz ele que, na aproximação da volta dele para intervir no mundo, de uma maneira punitiva, julgadora, não mais como um homem como ele veio, e deixou-se ser assassinado, deixou ser crucificado, ele veio desse propósito, para que não fosse eu ou você assassinado por algum tipo de culpa. Então ele tomou a tua culpa, a minha culpa, e por isso deu a vida, para que hoje quem crê nele, quem entregou sua alma a ele, quem confia a alma aos cuidados dele, tem possibilidade de herdar a vida eterna. Então, só que a volta dele não vai ser mais como um nascimento humano. Ele vai intervir da maneira que ele é hoje, na sua glória, como Deus, como ele era antes de vir ao mundo. Então eu me lembrei que ele falou coisas sérias sobre o quê? Que a sociedade estaria perplexa, abismada, atordoada, preocupada, medo dos acontecimentos. E citou também que nesta época muitos terremotos em vários lugares. Nós até então, no Brasil, estamos um pouco despreocupados com isso, não é verdade? Parece que ocorre no país vizinho e aqui não. Mas observe que Deus tem as maneiras de acordar toda e qualquer sociedade do seu jeito. Pelo menos tentar acordá-los através de um abalo sísmico, qualquer coisa que venha levar o homem a buscar Deus ou se despertar de uma maneira ou de outra. Porque já pensou? Sair debaixo dos teus pés aquilo que te estrutura, que te apoia? É uma coisa terrível. Mas não ficou por isso. A questão é que junto no mesmo texto que ele fala também da fome. Da fome. E o que vem me chamando a atenção é que o povo, talvez nem todos percebem, o nosso país está deflagrando uma inflação sorrateira, um pouquinho despercebida, ao ponto que o feijão que se pagava R$1,50 há poucos dias está a 5, 6. Ele deu quantos por cento disso tudo de aumento? Deu bastante. Só que isso está mexendo certos tipos conforme de mercado no mundo todo. Agora entrou a do arroz, que vão pagar plantadores, agricultores, para não plantar. Mas isso é uma jogada no mundo todo. E não é coincidência que Jesus falou de fomes no mundo todo, ou em muitos lugares do mundo. Mas não é que é porque vai faltar espaço de terra para plantar, não. É devido a jogadas de autoridades, para pressionar um país, pressionar no outro. E quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. Mas o que importa é o seguinte, é que Jesus comentou sobre isso. E não vão ficar surpresos se o nosso país, antes de ocorrer esses acontecimentos agora há poucos dias, e esses péssimos comentários, eu vinha analisando o seguinte: nosso país está muito calmo dentro dele. Tirando os crimes de bairros, crimes, homicídios na praça pública, mais por conflito de roubo e tráfico. Em outras áreas da economia, ela está um pouco calada, um pouco sossegada. Há muita percepção de uma criação de empregos, de o país crescer tanto, de o país não sei o quê. Está muito pensamento positivo para uma hora suspeita. E não devemos nos surpreender se o nosso país, a qualquer momento, outros do mundo, entrarmos por uma fase também de fome. Ter o dinheiro e não ter o que comprar. Não vão se assustar. E não vão deixar se apanhar de surpresa. Porque o que Jesus falou, ele cumpre. Não que ele falou de uma maneira para fazer se cumprir. Mas a Bíblia é o livro, por ser revelação de Deus, que conta a história antes de acontecer. É por isso que quem toma parte no conhecer esta palavra, ele fica uma pessoa informada. Ele fica uma pessoa conhecedora do futuro, se prepara, porque o plano de Deus é salvar da face da terra o maior número possível de pessoas. Por falta do conhecimento de muitas verdades de Deus,
Pessoas aderem a um comportamento porque todo mundo faz, todo mundo permite, e traz isso como modelo para a sua vida e para o padrão de sua mente, e com isso não entende que muitas vezes a sua vida ela é uma vida de altos e baixos, ou uma vida sem esperança, uma vida que a felicidade dela depende do que o olho vê, depende das circunstâncias ao seu redor. Aí com isso não encontra essa felicidade, não encontra essa alegria, aí corre para cá, corre para lá, buscando uma satisfação interior, buscando uma resposta para a sua vida, enquanto a resposta está aqui dentro deste livro. A resposta está aqui. Observe o que Deus diz sobre o verso 4, dizendo, todavia, ninguém contenda. Eu não sei se as traduções mudou muito aí. Está muito diferente em alguma Bíblia, não. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda. O Deus está dizendo o seguinte, a sociedade não se importa com os erros. A sociedade vê tudo como normal. Deus está dizendo, deve haver contenda, deve haver repreensão. Né? Então, vê que o Senhor Deus é um Deus que espera uma atitude também do homem positiva. Que o homem pense e procure se alinhar da maneira que Deus pensa. Se Deus diz não matarás, o homem não tem que dizer que matar é moda. Se matar num ventre é crime, o homem não tem que achar que o aborto é normal. Se Deus diz não furtarás, eu não tenho que roubar porque todo mundo rouba. Se Deus diz que a embriaguez ele condena, eu não tenho que me embriagar porque o mundo todo se embriaga, a televisão faz propaganda de uísque, de cunhaque, bebedeira. Então eu tenho que pensar como Deus pensa. Então eu preciso me alinhar da maneira que Deus pede. Então o que acontece no verso 6, onde estamos lendo aqui agora, é que Deus está dizendo, o meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído por falta do quê? De dinheiro? Conhecimento. A pior bomba de um país, a pior bomba destruidora de um país, não é a bomba atômica. Chama-se a bomba da desinformação. Uma pessoa ignorante, ela morre antes do tempo, ela atrai problemas para ela destrói o seu habitat, o lugar de convívio, ela é um prejuízo para a sociedade, é um prejuízo para a família, é um problema para ela mesma. Muitos desses males, a fonte ou a razão, é somente a falta de conhecimento, não de sabedorias humanas, mas de Deus. De Deus. Observe que o Senhor Deus está dizendo, o meu povo está sendo destruído. O povo, a pessoa, pode até ser de Deus. Ela pode ter uma certa ligação com Deus. Ela pode ter muita fé em Deus, mas ao mesmo tempo viver uma vida de tormento, de desgraça, de decepção, de tristeza, de dores, não por falta de fé, não por falta de crer em Deus, mas por falta de conhecer a palavra desse Deus. Como andar dirigido por sua palavra. Não é à toa que o Salmo 119, conhecido de muitos, e o verso 105, o que é que diz lá? Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quer dizer que se eu tenho direção ou uma vida dirigida pelo conhecimento de como Deus quer que eu aprenda, quer dizer que se eu vou ter luz na minha vida, vou ter lâmpada na minha vida, é sinal que eu terei uma saída, eu terei uma solução para tudo. Quer dizer que se eu tenho luz, eu sei como ando. Se eu sei como eu ando, é como se eu tivesse um farol na vida. Poucos acidentes sofrerei. Porque muitos acidentes ocorrem na noite. Muitas vezes por falta de visibilidade. Às vezes uma pessoa que é cega fisicamente, ela pode, no caminhar na rua, bater em um muro, bater em um poste, tudo por falta de luz. O ser humano, existe também uma cegueira na mente dele, que é concernente à vontade de Deus. Quando ele caminha da maneira diferente, ele torna-se um cego. Ele não tem luz na vida. Ele não tem esclarecimento das coisas. Quantas pessoas estão morrendo em nome de uma boa causa? Quantas pessoas, em nome da bondade, estão perdendo a eternidade para com Deus? Quantos bonzinhos, eu até vou lançar uma mensagem que vai sair do jornal de quarta-feira, provavelmente, que o tema é o pecado por não ser ladrão. E é bom que alguém saiba
que perante Deus existe pecado por não ser ladrão, existe pecado por não ser adúltero, existe pecado por não ser má pessoa. Isso é provado na Bíblia. Alguém diria assim, mas então está tudo errado. Não, a Bíblia prova sobre um homem que foi condenado por não ser nada disso. Foi condenado por ser gente boa, não era ladrão, não era injusto e não era adúltero. É um mistério, mas é verdade. Existem condenações que para os homens parece correto. Mas Deus também tem lugar condenatório para os que não são nada disso. Mexi com a tua consciência? Sim. Mas isso está claramente na Bíblia, naquela parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era um homem religioso, íntegro da sua religiosidade. Bom, procurava ser gente boa. E ele foi ao templo e orou, e ele levantou os olhos ao céu e dizia: ó Deus, graças eu te dou. E o Senhor Jesus, com olho nele, porque até hoje o Senhor Jesus está de olho na pessoa. E o homem orava: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem sou como esse tal publicano que está aí do meu lado. E tem mais, Deus, e eu sou uma pessoa que dou dízimo de tudo. Jesus disse, quando o publicano orou, o publicano nem sequer podia levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou um pobre pecador. Jesus disse: esse publicano desceu justificado, mas o fariseu não, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, todo aquele que se humilhar será exaltado. Os homens precisam entender que chegar-se a Deus não é como o homem quer, é como Deus quer. O homem precisa entender que para que Deus compartilhe seus favores sobre o homem, não é baseado no que o homem pensa, é baseado no grau de submissão do homem à palavra de Deus. E para que o homem entenda que, assim como eu citei, esse pecado por não ser ladrão, Deus já fez isso para os homens entenderem que Deus não vai aceitar ninguém, nem nesse mundo como filho, e nem no céu quando morrer, por mais bom que ele seja, a não ser que ele entre pela redenção que a sua alma experimentará, que há somente na pessoa de Jesus Cristo. O homem precisa entender que ele precisa entrar por um caminho chamado o caminho da redenção, o caminho da propiciação, o caminho do arrependimento, o caminho da fé que há em Jesus Cristo. Deus disse: há um só mediador. 1 Timóteo 2, verso 5. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser em Jesus Cristo. Então o homem tem que entender que ele pode ser condenado por Deus por ser gente boa. É por isso que na cruz, quando Jesus morreu, tinha 2 bandidos, um em cada lado. Um dizia assim: tu não é o Cristo? Tu não é o milagreiro? Tu não és o poderoso? Desce da cruz e nos tira também. O outro ladrão repreendeu o amigo, repreendeu o companheiro do crime, dizendo: tu nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos assim porque merecemos pelos nossos atos, mas esse aqui nenhum mal fez. É interessante que até as pessoas, por mais perversas que sejam,
por mais bandidos que sejam, por mais endemoniados que sejam, até essas pessoas sabem que Jesus morreu de graça, que nenhum mal ele fez. E muitas vezes um ser humano, atrás da escrivaninha, seus diplomas na parede, seus canudos no bolso, são ignorantes concernente à vinda de Jesus neste mundo. É por isso que a salvação hoje, é por isso que a bênção hoje está alcançando aquelas pessoas que, por mais perversas que foram, mas um dia se arrependeram, invocaram a Jesus Cristo como Senhor, estão reconhecendo Ele como Salvador de suas vidas, estão moldando suas vidas por sua palavra, e tais pessoas estão dando a glória a Deus, de bem com a vida, e dizendo, um dia eu vou para o céu com meu Jesus. Amém. Porque realmente, a bênção de Deus alcança aqueles que procuram ter conhecimento da mente divina. Um dos ladrões olhou para Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus percebeu nele uma atitude, porque ouviu o que ele disse para o amigo. Nós estamos assim porque merecemos pelos nossos erros. Mas esse nenhum mal fez. O que é interessante, que o Senhor Jesus correspondeu com a mente, com o coração do criminoso. Porque o criminoso, na verdade, reconheceu que era um devedor. Este é um dos segredos que as pessoas precisam entender. Que o primeiro passo para eu tanto entrar em contato com esse Deus e recair sobre a minha pessoa coisas boas, que não quer dizer que coisas boas tem que ser pessoas boas, mas eu vejo que a dádiva melhor para um homem na face da terra é ele andar neste mundo cheio de bomba do crime, do homicídio, da prostituição, e este homem e esta mulher caminhando numa sociedade que parece mais uma lama do que uma laje. Ele caminha, ele vai, volta e não se mancha como a sociedade está na sujeira. Isso é vitória, isso é poder, isso é capacidade de conviver no meio da sujeira e não se sujar com ela. Isso é vitória, isso é poder. Mas isso não é para qualquer um, é para quem procura o conhecimento de Deus. Deus tem, diz sua palavra, a verdadeira sabedoria para quem o teme e o honra. Você pode ser a pessoa mais atribulada da vida, a pessoa mais sofredora, pode ser a pessoa com um passado terrível, pode ser uma pessoa desiludida da vida, mas tomar uma atitude de humildade. Reconhecer que precisa da ajuda divina. E o primeiro passo é obedecer a Deus. De que maneira? Constituir pela fé Jesus como teu Senhor. Ser um servo dele. Uma testemunha dele. Um seguidor dele. Aqui na terra. A voz dele aqui na terra. A voz dele em tua casa. A voz dele no bairro. A voz dele no trabalho. A voz dele perto do amigo. Fale ao amigo em nome de Jesus. Se a pessoa for assim, não tem nada que detenha esta pessoa no caminho. Nada, nada, nada. Deus tem compromisso com quem procura conhecer sua vontade. O melhor da festa é que existe uma satisfação interior, uma estrutura interior para o homem, que ela só alcança estas pessoas que procuram ter um vínculo afetivo, uma comunhão íntima com a palavra de Deus e uma atitude de submissão baseada na fé. E assim ela vai entendendo quem realmente é Deus, conhecendo quem é Deus, e a tendência disso tudo é acertar mais e errar menos. Por isso que Deus disse aqui, o meu povo está sendo instruído, porque falta o quê? Conhecimento desse Deus. O que faz a diferença no meio do povo é o povo submeter-se à palavra desse Deus, crer e agir dirigido por ela. Aí tem o efeito benéfico, restaurador, que beneficia as pessoas. E eu não sou obrigado a ser benéfico dependendo do outro. Você tem que aprender a depender de Deus. Nunca pode culpar a tua desgraça em razão do outro. Porque o evangelho não depende do semelhante. Para você ser bem, depende de você crer e agir de acordo com a palavra de Deus. Nunca culpe ninguém pela tua desgraça.
Culpe a você mesmo, pela tua ignorância, pela tua falta de informação, pela tua vida de sonolência espiritual. Essa é a base. Porque o Senhor Deus, para te alcançar, para mudar a tua sorte, não depende do que o outro pensa. Depende da tua atitude, de acordo com Ele. Então aprenda isso. O Senhor Jesus, quando esteve na terra como homem, as pessoas não eram beneficiadas enquanto não parasse para ouvir Ele. Porque não adiantava Ele abençoar e eles perderem na frente. Então Ele se dedicou muito o seu tempo ao ensino. Abram comigo ali em Mateus capítulo 4, observe uma coisa. Que o Senhor Jesus, antes de tirar o povo da enfermidade, da desgraça, ele tirava tempo para ensiná-los, para que eles conhecessem quem Ele era e o que Ele estava transmitindo. Observe Mateus, capítulo 4. Você já pensou se você, para ser uma bênção, dependesse do que o pai pensa, a mãe ou a família? Hã? Eu sei que se aqui cada um apertar bem, cada um tem seus inimigos próximos, não é? Que se dependesse deles, a tua alma já estava no inferno há tempo. Talvez você tenha que dizer, é realmente o meu parente lá, o vizinho, se dependesse dele, ele tirava a Bíblia de minha mão e não deixava eu ir um culto para aprender sobre Deus. Não é verdade? E talvez eu nem encontro muito com o vizinho, pode ser às vezes até o compadre, a comadre lá perto, né? Mateus capítulo 4, observe aqui, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Fazendo o quê? Ensinando. Primeiro passo de mudança em tua vida sobre Deus, você tem que parar para aprender. Parar para aprender. Parar para ser ensinado. O Senhor Jesus dedicou o maior tempo do seu ministério ao ensino. Chamava o povo via a ignorância. Aquele povo tinha muitos leprosos na época, muita doença, muita desgraça. A sociedade estava definhando. Ele começou a mostrá-los por quê. A razão de tanta desgraça. Vocês já pensaram se hoje a sociedade parasse para aprender e levar a sério a vida sexual, aprender sobre a vida conjugal, aprender sobre por que Deus criou a sexualidade para os homens, em prol de quê, como deve ser usado, em que área, quando. Vocês pensam que teria essa epidemia de AIDS? Não, senhor. Os melhores cientistas agora dos Estados Unidos, saiu no jornal diário catarinense de sexta-feira, parece, chegaram à conclusão, com outros peritos na área, que está sendo impossível encontrar uma cura para a AIDS. Dificilmente dão essas notícias. Diz que é tão difícil chegar à conclusão de ser impossível. Por quê? É o que Deus diz em sua palavra. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas se Ele fechar, também ninguém abre. Se Ele impedir de os homens entender, ninguém vai entender. Mas se Ele querer que o homem entenda, o homem entenda. Como é uma epidemia, que a razão é a libertinagem, a razão é pecado, pecado e pecado, os homens desencadearam uma epidemia para pagarem por aquilo que eles mesmos plantaram. E a sociedade está colhendo. Tem tanta gente, tem tanta mulher, que depois de 30 anos de casada, que só lavou a roupa do marido, fazia comidinha na hora, vivia como dona de casa, tem tanta mulher, hoje com seus 50 anos de idade, ou 60, que o presente que ganharam, lá de boda não sei do que, foi um vírus de HIV. Porque o marido ignorante sobre Deus, recebeu o pagamentinho, passou no banco do jardim, abriu a asa para quem não tem o que fazer,
e foi para um motelzinho perto pagar R$20 para dormir com uma que não tem o que fazer, uma desocupada, contaminada com HIV, que o maridinho bonitinho, que a mulher em casa confiou nele, pegou a epidemia, e a mulher da confiança, da inocência, se relacionou com o dito cujo, está hoje os dois com AIDS morrendo. Por falta do quê? De conhecimento de Deus. E tem tanta gente morrendo que vocês não imaginam. Essa Içara, essa Próspera, a nossa região, o que tem de gente com vergonha de contar, o que tem cônjuge contaminado porque pegou do outro ou da outra, por causa da maldita ignorância, em mim não pega, pega no vizinho, em mim não. E como preço punitivo de uma traição, de um adultério, é o presente que o pecado e o diabo dá por falta de conhecimento de Deus, a sociedade paga. A sociedade adoece. Aí eles te vejam de Bíblia na mão, eles vejam você ser diferente dessa sociedade hipócrita, te chamam de louco, de cafona, de careta, de Bíblia, de aleluia, de crentinho. Mas eu quero ser um aleluia, eu quero ser um crentinho, eu quero ser um cafona, mas eu quero ir para o céu contigo, em nome de Jesus. Você, menina, deixa as amiguinhas no colégio te chamar de cafona, deixa elas dizer para ti que perder a virgindade com 13 anos é moda, mas não entre na moda deles. Deixa eles usarem droga, se picarem para se contaminar também com hepatite e AIDS no pico da agulha também. Deixa eles ir por esta moda do ficar não sei de que jeito, ficar numa ruim que criaram como moda. Deixa eles e segue a palavra de Deus e o conselho dos teus pais. Esta é a sociedade de hoje. Leia a Bíblia. A Bíblia é lâmpada, é luz. Por isso que lemos aqui que o Senhor Jesus, quando viu a sociedade desgraçada, ele pegava, primeiro ensinava. Observe ali, percorria Jesus, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, que ali são as igrejinhas deles, os templos, pregando o evangelho do reino, que é a oferta da salvação em Cristo, nele mesmo, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Observe uma coisa. A sorte de uma pessoa só muda quando ela parar para ouvir as palavras dos lábios de Jesus. As pessoas vinham até ele, ele os mandava sentar ou de pé, primeiro ele ensinava, primeiro ele mostrava a razão de tais doenças. Ele interrogava sobre o comportamento deles. E mostrava por conhecimento da própria palavra, que ele foi o autor, o que um comportamento errado causa para a sociedade e para o ser humano. Após eles entenderem, manifestavam um gesto de arrependimento, de remorso por uma vida de ignorância. Então ele começava a realizar as curas no meio deles. E disse aqui, curava toda sorte de enfermidade. Mas primeiro eles ouviam e aprendiam. Vocês sabem que hoje é muita propaganda de igreja tá, igreja lá, igreja que oferece tudo. Vem que hoje é a campanha do milagre, vem que hoje não sei o quê, e não sei o que mais. Não é dessa furada, isso é comércio, é mercadejar a palavra, isso são ladrões da fé, que querem te iludir, te enganar, com mentiras, com promessas que não se cumprem. Porque a bênção de Deus é decorrida de obediência à sua palavra, por isso que Jesus primeiro ensinava. Depois a epidemia tinha que sair, a doença tinha que sair, porque onde a sua palavra entra, ela tem poder, ela muda, ela faz a diferença. Então, antes de você pedir uma bênção, uma cura para o corpo, uma mudança, uma sorte na vida, seja qual for a área, primeiro procure querer conhecer o que Deus pede de ti. Entre na vontade de Deus, que automaticamente as coisas boas vão te seguir. As bênçãos de Deus são automáticas. Elas recaem sem pedir. Os favores de Deus, os benefícios de Deus, recaem automaticamente sobre a pessoa que submete e quer conhecer a sua palavra. Deus não está nem aí para ignorantes e mal informados, que muitas vezes você chega até ele, até ela, tenta ajudar, mostrar, Deus te quer assim, Deus te pensa assim, e a pessoa diz, olha, cuida da tua vida, cuida da minha, tem a minha religião.
Pois morre, se perde, perece e vai para o inferno com a própria religião. O lar é uma desgraça, ninguém se entende, é doença e doença. Morte mais morte, ignorância e ignorante, predominando. Aí depois, quando não tem mais saída, vão ao suicídio. Aí antes do suicídio a pessoa é vítima. Ela é vítima de tudo. Começa a culpar esse, culpar aquele outro, por sua desgraça. Torna-se vítima. Até aquele espírito de vítima domina de um jeito que ela pensa o seguinte: bom, não tem mais jeito para mim, eu vou me matar porque realmente ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê, Deus não me vê, o fulano não me quer, enfim. É assim que acontece. Tudo por falta de conhecimento das coisas de Deus. Irmãos, eu sinto, eu vejo, eu sei que é difícil. Tenho tempo de conhecimento desse livro, analiso, sei o Deus que prego, como prego. A Bíblia é fácil, a Bíblia é simples. Para os simples. Diz que ela é confusa para os confusos. Andar com Deus é fácil. O segredo é só deixar Ele te dirigir. Esse é o segredo. Quando tentamos andar sozinhos, batemos aqui, batemos lá, quebramos a cara aqui, quebramos lá, nos ferimos. Que tentamos andar num mundo que não tem luz. Não é à toa que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então não dá para tu andar neste mundo, viver neste mundo, sem ter Jesus Cristo como o farol de tua vida, como o sol da tua vida. Porque Ele diz: eu sou o sol da justiça. As palavras dEle, ensinadas por Ele, aceitas em nós, e criar um hábito de andar baseados nela, é como se alguém estivesse dizendo para ti: vai por aqui, vai por lá, desvia daqui, entra lá. É muito bom entrar numa selva dentro, sem bússola nenhuma, mas ter um bom guia. É ou não é? Esse mundo é como uma selva, porque realmente os homens estão virados uma fera. É ou não é? O verso 24 aqui do mesmo versículo que lemos de Mateus diz assim: e a sua fama, a fama de Cristo Jesus, correu por toda a Criciúma. Amém? Araranguá, Içara, Metropol. É por isso que hoje tem tanta gente, como diz a linguagem popular, virando para crente. Na verdade, ele não está se virando para nada, ele está desvirando. Ele tinha a vida virada. Está vindo para as mãos de Deus de verdade agora. Ele está ouvindo a fama de Jesus. Você tem que contar sobre Jesus para as pessoas, para que eles conheçam a fama de Cristo. A fama de Jesus é boa. Bota boa nisso. A fama dele corria pelo que ele fazia em prol do povo. É por isso que muitos hoje não estão entendendo por que estão trocando a crença religiosa pela verdadeira palavra, por aquele que esteve no mundo, ensinou, curou, ressuscitou mortos. Outro ser nenhum fez isso que ele fez. Você está ouvindo sobre a fama dele. Você pensa assim: vou ter, pelo menos tentar. Porque agora eu estou ouvindo a fama de um Jesus que fez, faz e sempre fará. Amém? E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele o que é que fez? Os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu quero dizer para vocês que eu posso dizer que hoje eu sigo o mesmo Jesus porque ele fez algo em minha vida 20 anos atrás. Primeiro, eu também ouvi sobre a fama dele.
Me provaram pela Bíblia, que é a palavra de Deus, que conta tudo que Cristo fez nesse mundo quando esteve aqui, e quanto que os apóstolos aprenderam com ele e transmitiram ao povo. Eu também precisei ouvir sobre a fama dele. Antes de você crer em algum tipo de santo, algum tipo de nome, primeiro procura saber a reputação do tal santo. Como é que ele era e o que é que ele fez. Procure saber se o santo que te mandaram tu crer como devoto, se ele foi capaz de amar alguém que não prestava, se ele foi capaz de dar a vida por quem não merecia nada, e se ele deixou-se ser crucificado, e se ele também teve poder para depois de 3 dias e 3 noites morto, ressuscitar e aparecer ao mundo. Procure saber a reputação e a fama daquele santo que te mandaram tu crer. Se ele se enquadra no que Jesus fez, era e é. Quando eu conheci a fama de Jesus Cristo, a verdadeira, a minha carteira tinha lá umas oraçõezinhas com um cavalo marinho, que me deram lá numa casa que contava a vida da gente, mas tudo errado. Para dar sorte e melhorar nos negócios. Mas se eu não trabalhasse, o negócio não ia bem. E outras coisinhas. O pó para jogar na empresa, no trabalho, para dar sorte. Mas eu percebia que tudo dependia da minha atitude, do meu esforço. Eu percebia que eu estava com mais poder do que o santo e os dogmas que me ensinaram. Eu digo, para aí, eu tenho que conhecer alguém que tenha mais poder do que eu, que vai provar que realmente me ouve, que faz a diferença, pode mudar a minha vida, tocar no meu ser, e eu senti que uma força diferente agiu em minha vida. Eu também, alguém veio e falou para mim, eu comecei a ouvir sobre Cristo, eu pensei, bom, fez no passado, está prometido aqui que é para o presente, então eu quero ser tocado, quero experimentar sua força, seu poder. Se ele me provar que realmente ele está vivo, é poderoso e pode tocar no meu ser, eu vou segui-lo. E o que é que você acha? Faz um pouco mais de 20 anos que eu estou aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Não aqui, mas como cristão no caminho. Eu não me importo o vizinho zombar, ou o amigo, ou o parente, da minha fé. Eu não tenho que dar explicação para ele por que eu sou. O que é que vi, o que é que Jesus se revelou para mim, o que é que ele revelou. Eu não tenho obrigação de contar para as pessoas. Minha obrigação é seguir os passos dele. A minha obrigação é honrar o que ele me mostrou. A minha obrigação é zelar pelo poder que ele me deu. A minha obrigação é testemunhar do que ele pediu que eu fizesse. E eu não me importo se o parente, o vizinho não sabe e não entende. O que importa é obedecer a ele. O parente, o vizinho não me leva para o céu, ele leva. Ele pode te levar. Por isso que você, moça, moço, pai, mãe, não deve ter medo em nada de buscar nesse Deus uma santa experiência. Você está me ouvindo. E eu sei que a pessoa fica assim, crendo, não crendo, abismada, perplexa, está tudo bem, é normal. Só tem um porém. Jesus existe. Deus fala com os homens. O Espírito de Deus age no homem hoje. Jesus Cristo liberta hoje ainda. Ele cura hoje ainda. Ele muda o andar de um homem hoje ainda. Ele se revela para os homens hoje ainda. Basta você levar a sério. Não agir na atitude de perjurar. Como lemos em Oséias 4 em diante. Que é a falsa atitude religiosa. A falsa promessa, a falsa fé. Por isso que aqui no verso 25 nós lemos, e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu te pergunto uma coisa, essa multidão estava louca? Eram débeis mentais? Não. Eram pessoas que tinham razão para segui-lo. Eles não seguiram na cega. É porque eles viram ele agir. Eles ouviram o que o povo contou. Eles conheceram o paralítico, o cego, o aleijado. Eles conheceram o enfermo desenganado pela medicina. Eles conheceram mulheres e pessoas que haviam gastado tudo em prol da doença, sem resultado nenhum. Conheceram pessoas que haviam batido em toda a porta, buscando um resultado, uma solução. Conheceram
conheceram a falsidade doutrinária na época, conheceram os falsos profetas, tinha já os espíritos, os macumbeiros, os cartomantes, isso era cheio, os feiticeiros eram cheios naquela época também, como tem hoje. E a sociedade estava cansada de mentira. Ela não suportava mais. Quanto mais feiticeiro, quanto mais macumbeiro, quanto mais espírita, quanto mais cartomante que tinha, quanto mais encantadores, mais a sociedade se afundava. Até que Jesus apareceu e disse: eu sou a resposta da tua ansiedade. Eu sou o que a tua alma precisa. Eu sou a resposta para os homens. Começaram a ouvi-lo. E as pessoas começaram então a perceber que ele provava o que dizia. Certa vez ele estava numa reunião com um grupo de homens religiosos questionando sobre ele. Mas ele pregava para eles. 4 pessoas trouxeram numa maca um paralítico de nascença. O aglomeramento era grande, Jesus no centro daquela casa, daquele cenáculo. Não puderam chegar até perto de Jesus Cristo, por causa das pessoas. Mas eles tinham tanta fé, tanta certeza, subiram ao telhado, descobriram e desceram o paralítico numa maca, no meio, pertinho, onde Jesus estava ensinando. E olharam para Cristo e disseram: Jesus, sabemos que tu pode fazer alguma coisa por ele. O Senhor Jesus percebeu a fé deles nele. Ele aproveitou o ensejo ali, a oportunidade, cheio de religiosos, observando a atitude dele para criticá-lo. Porque até hoje, vocês precisam entender que os críticos ainda estão aí. O mesmo espírito crítico e incrédulo está cheio do mundo. Que eles não param para ouvir, aprender como nós paramos, aprender com esse Senhor. Mas quando eles vejam tu praticar, eles te criticam, tendo tirado do teu coração essa semente santa que está brotando. Quando o paralítico está no meio da sala, Jesus Cristo, para testá-los e para ver a reação deles, olhou para o doente e disse assim: filho, teus pecados estão perdoados. Os religiosos olharam, com espírito crítico de blasfêmia, e só pensaram e disseram: quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, como conheceu o coração deles, olhou para eles e disse assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem, falando ele próprio, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Olhou para o paralítico e disse: levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. O homem saltou, andou, pegou a maca e ele fez aquilo para provar para eles, para os homens, que ele, Jesus Cristo, só ele, tem autoridade no céu e na terra para perdoar pecados. Para mudar a história do homem. Para mudar a história do homem. Não só interior, fisicamente também, senão ele não curava o paralítico. Precisamos entender esta verdade. Ele foi o único, até hoje, em toda a história, que provou que tem poder para intervir, não só na história do mundo, mas do ser humano também. Depende da tua atitude para com ele, da tua fé nas palavras dele, e querer aprender com as palavras dele. Hoje, meus irmãos e amigos, tem tanta religião oferecendo um caminho mais curto. Oferecendo para as pessoas um caminho fácil, o caminho do encantamento, o caminho da magia, o caminho de que vem para a minha igreja que tudo vai ser resolvido do dia para a noite. Não, isso é mentira. Há situações que uma oração de libertação resolve já. Há outras que Deus vai esperar a tua mudança de comportamento para com Ele. Há outras bênçãos, outros benefícios que o Senhor Deus vai esperar a tua atitude de receber as suas palavras e pôr em prática em tua vida. Como um filho obediente, como alguém que se submete à ordem divina ao nosso Pai Celestial.
Temos uma palavra muito clara também lá em Provérbios, vamos ler no instantinho, no minutinho. Provérbios capítulo 11. Observe uma coisa lá para nós não irmos muito longe, em seguida vamos orar por todos. Provérbios 11, depois de Salmos. Observe uma coisa, como o Senhor Deus se preocupa em dar boa direção para o seu povo. E sempre lembrando a cada um, você que está sendo instruído, está entendendo, ou pouco ou muito, mas o pouquinho que já entende, que já tem lido e examinado, não deixe ninguém anular isso. Não deixe ninguém ser o teu juiz. Porque a Bíblia diz que o homem ainda não regenerado, que não nasceu de novo, que não conhece a Cristo, ele é um cego espiritualmente. Ele não tem condição de falar nada sobre Deus e nem de Deus. Mas você que está tendo já uma parte desta luz, quero te dar o voto de confiança 1000 vezes para você que conhece um pouquinho do que é de Deus, do que aquela pessoa que conhece todo o mundo, que para Deus não vale nada. Só cultive, guarde, procure andar segundo o que você já conhece. Caminhe dentro da tua possibilidade. Se não consegue caminhar 1 quilômetro, vá 100 metros. Mas 100 metros dirigido por Deus. E assim você vai programando teu bom caminho. Acerta 100 metros hoje, mais 100 amanhã dá 200. Quando você tem uma trilha longa de acertos e de felicidade na vida. Provérbios capítulo 11, versículo de número 14. Observe bem essa palavra. Não havendo sábia direção, o que acontece? Cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há o quê? Segurança, bom êxito. Só como se diz, essa direção, este conselho, é quando é baseado aqui. Vou dar um exemplo. Olha como é que o conselho de Deus é diferente do mundo. O do mundo, se o marido traiu a mulher, lá vem a vizinha, com 200 horas de novela na cabeça, diz assim, ele te traiu, trai ele, boba. Faz a mesma coisa. É o tipo de conselho que não vale para nada. Mas se há um conselho dado por uma serva de Deus, que em vez de ter 200 horas de novela, tem 200 de culto ou de leitura bíblica, ela vai dizer assim, deixa na mão de Deus, espere em Deus, fica com Deus, ora a Deus. Não vá fazer o que ele fez. Talvez um dia ele caia em si, se arrependa, nunca mais pratique, e tu restaura o teu matrimônio. Porque se tu não aprender a resolver esse, se entrar num outro, também não saberá resolver. Pode ter a ver problema. Esse teu marido, tu já conhece o lado bom dele, nunca errou essa vez, tenta dar uma outra oportunidade. Porque talvez ele cometeu só isso contigo. Às vezes você vai pegar um outro achado no fogo de chão, onde for, que já trocou por 10, 15 mulheres, e já está bem gastinho já. E o teu, só você gastou ele até agora. Teve só uma abelhuda que meteu o bedelho uma vezinha nele. Mas dá um banho bom no bicho, esquece. Estão me entendendo, irmão? Só que tudo isso para ocorrer, tem que ter a graça de Deus na vida. Tem coisa que é insuportável. Tem coisa que só o crente em Jesus vê. Porque ele tem a luz de Cristo. Que o cego não vai te entender. Ele vai sempre ver defeito em você. Não te preocupe. Um dia, todos nós cairemos na balança de Deus. Deus nos pesará. E se tiver que esperar 20 anos, o que tem? Isso é paciência. Tem pessoa que confunde a paciência de Deus com a dos homens. A paciência que os homens pensam é aquela
O beiço caído. O boca mole. Que o cara está passando, fulano, o cara vai te pegar. Puf, já pegou. Isso é ignorância, isso é boca mole, isso é doido. Mas a paciência que Deus, a dele em nós, é aquela que você tem graça para esperar a justiça dele 1 ano, 2, 3, 4. Mas espera. Não é que Deus tarda, ele age na hora certa. Ele não se engana no horário porque ele não adormece. Nós sim, ele não. Amém, irmãos?